dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe e mais uma vez eu estou aqui para dar continuidade à Era das Revoluções do Hobsbawm, finalmente chegando ao fim do capítulo 3. E nesse capítulo eu vou falar sobre o fim do Thermidor, que foi a Era Robespierre, a Era Jacobina da Revolução Francesa, os radicais, né? O fim do Thermidor, né? da era heróica e lembrada, mais lembrada da Revolução Francesa, e o início do mito napoleônico, o início da era napoleônica, que mesmo sendo pós-revolução, faz parte do geral, é a mudança da história da Europa. Ritual do início do vídeo, aquele ritual. Tá curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Dá o like se você estiver curtindo, né? Dá mó moral aqui pro trabalho, é só apertar um botãozinho aí e dar uma moral maneira mesmo. Se você estiver concordando com meus pontos de vista, quer trocar uma ideia, quer acrescentar alguma opinião ou discordar de mim, né? Super tranquilo, super de boa, comenta aí pra gente poder trocar uma ideia. Muito importante, cara, a tua participação, o teu comentário, uma crítica construtiva. Eu não sou o detentor do conhecimento universal, né? Então, pô, eu conto muito com a galera ajudando aqui o trabalho, porque a ideia é fazer um resumo dos principais textos que caem em vestibulares e concursos de história, para ajudar a rapaziada que tem pouco tempo para poder estudar. Você quer o conhecimento completo? Pô, tiver a oportunidade, pega o livro e lê ele todo. Mas aqui tá um resuminho para poder dar uma bola, né? Dar uma lida, né, no resumo, ou então ir ouvindo, acompanhando como vai voltar para o trabalho, voltar, né, ou na hora do almoço. Enfim, se você tem pouco tempo para estudar, é uma bola aqui que eu espero tá te dando, cara, uma força para você poder alcançar o seu objetivo. Acho que a parada aqui tá meio tosca. Já é tosco, né? Mas tá mais tosco. Deixa eu ver um pouquinho mais pra mim. Seguinte, pra você cair aqui de paraquedas, cara, eu tô com um resumo na minha frente aqui no computador. Eu vou ler os parágrafos que eu retirei do livro. Uma coisa ou outra que achar interessante, bicho, eu vou comentar, né? E aí a gente vai trocar aquela ideia maneira, assim sucessivamente até o final da obra, até o final da coleção, até outros textos e até onde me for permitido. Tranquilex? Então, sem mais delongas, bora começar aí a nossa batalha. Capítulo 3, parte 4. O Thermidor é o fim da heróica e lembrada fase da Revolução. O problema com o que se defrontava a classe média francesa no restante do que é tecnicamente descrito como o período revolucionário, 1794 a 99, era como alcançar a estabilidade política e o avanço econômico nas bases do programa liberal de 1789 a 1791, na média, né? Então, galera, o que rola, né? O Thermidor, ela é o fim da fase lembrada, né? Daquela fase heróica da Revolução Francesa, de revolução, do pau quebrando, cabeça rolando, pei, vapo. É o fim, né? E a classe média, eles estavam se defrontando com alguns problemas, né? Tá aqui, ó. Foram tecnicamente descritos como um período revolucionário, né? Nesse período revolucionário, cara, estavam precisando encontrar uma estabilidade política para rolar um avanço econômico, porque no Thermidor, no terror, teve aquela política de guerra total. Então todos os investimentos, todos os recursos dentro do próprio país era tudo para guerra, né? Então, cara, pós-guerra, crise brabíssima. Toda guerra dá crise brabíssima, não importa o lado, se é o vencedor ou se é o lado perdedor da guerra, tem uma crise brabíssima. E aí o Robespierre e o bode dele foram começando a perder o prestígio com o povo, né? Aí a galera se voltou contra eles, cortou a cabeça de geral mesmo, da galera dele,
E aí vieram os ventos da mudança, né? E esses ventos da mudança que a classe média francesa estava enfrentando dificuldade com esses ventos da mudança, porque eles precisavam reerguer o país, política e economicamente, de um pós-guerra muito brabo e de uma época que o radicalismo cantava solto, comia solto. As rápidas alternâncias de regime foram todas tentativas para se manter uma sociedade burguesa, evitando ao mesmo tempo o duplo perigo da República Democrática Jacobina e do velho regime. Então, cara, tinham alternâncias de regime, né, durante a Revolução para evitar um retorno do velho regime e uma nova República Jacobina. Porque, pô, não deu certo nenhum nem outro. Então, cara, tinham que fazer um planejamento para poder evitar a retomada de poder de uma dessas duas galeras, né? Tanto os jacobinos quanto o velho regime, a monarquia. A grande fraqueza dos termidorianos era que eles não desfrutavam de nenhum apoio político, no máximo tolerância. Exprimidos como estavam entre uma revivida reação aristocrática e os pobres sans-culottes jacobinos de Paris, que logo se arrependeram da queda de Robespierre. Em 1795, projetaram uma elaborada constituição de controles e balanços para se resguardarem de ambos, e as periódicas viradas para a direita e a esquerda os mantiveram em precário equilíbrio, né? Os caras eles estavam tendo que se virar nos 30 para se manter no poder. Se virar legal. Porque, pô, cara, não tinha apoio político, né? Pô, os caras estavam, tá aqui, entre uma revivida reação aristocrática e os pobres sans-culottes jacobinos. Tá aqui, que logo se arrependeram da queda de Robespierre, né? Pô, eles projetaram uma constituição nova com controle, com balanço, né? Pá, e hora ficava pro lado da esquerda, hora ficava pra direita. Bicho, jogo de cintura. Realmente os caras estavam tendo que se virar nos 30, naquele pós-guerra que deixou a França num estado louco, mano. Então os caras eles estavam realmente tendo que ter um jogo de cintura sinistro para se manter no poder. Mas cada vez mais tinham que depender do exército para dispensar a oposição, que era uma parada chata, né? Era uma situação curiosamente semelhante à da Quarta República e o resultado foi semelhante. O governo de um general, cara, vamos lá, estava naquela fase de renovação, os ventos da mudança, né? Como eu acabei de comentar. Os caras que estavam no poder estavam tentando se fixar no poder, a galera mais moderada, né? Pô, foi o que eu falei, bicho, a hora eles tinham que jogar pra esquerda, a hora pra direita, tava um bagulho doido, sabe? Vários jogos de cintura e pá, manobra política. E cada vez mais eles estavam tendo que depender do exército para conter as oposições. E, pô, se você depende demais do exército, você acaba dando poder pro exército. Quem comanda o exército é um general. E aí tá aqui, né? Era uma situação curiosamente semelhante da Quarta República. O resultado foi semelhante. O governo de um general. Quem foi esse general? Esse general, o pau cantou firme com ele. Já já vocês vão saber. A classe média necessitava de iniciativa e de expansão. O exército resolveu este problema, aparentemente insolúvel. Ele conquistou, pagou-se a si mesmo, e mais do que isto, suas pilhagens e conquistas resgataram o governo. Cara, o exército passou a carregar o governo nas costas, né? Basicamente. Resolveu problemas insolúveis de iniciativa e de expansão. O próprio exército conquistou, pagou a si mesmo, ou seja, não precisou de ajuda do governo. E mais do que isso, as suas pilhagens e conquistas resgataram o governo. O exército não só se pagou, como com as pilhagens das expansões, deu moral pro governo. Resgatou o governo. A parada já estava ficando na mão do exército. Este exército revolucionário foi o mais formidável rebento da República Jacobina.
de uma massa de cidadãos revolucionários, ele logo se transformou em uma força de combatentes profissionais, pois não houve recrutamento entre 1793 e 1798, e os que não tinham gosto ou talento para o militarismo desertaram em massa. Portanto, ele reteve as características da Revolução e adquiriu as características do interesse estabelecido. A típica mistura bonapartista. Então, cara, o exército revolucionário, que antes era um mó galerão, né? Uma massa de cidadãos revolucionários, a dedicação desses caras, o amor, a paixão que esses caras tinham pelos ideais era uma parada tão grande, mas tão grande, né? Que se transformou em uma força de combatentes profissionais. Né? Cara, não houve recrutamento entre 1793 e 1798. Quem não era inclinado para o militarismo, saía fora. Então ficou a nata, meu irmão. Ficou os caras que estavam afim. E não eram poucos. Se transformou numa galera muito competente. Muito competente e alinhada com quem? Com o Napô. E o Napô era muito brabo no comando dos exércitos. O cara era o sinistro. Ele jamais construiu um sistema efetivo de suprimento, pois se apoiava nos campos. Jamais foi amparado por uma indústria de armamentos minimamente adequada às suas necessidades triviais. Mas ele venceu suas batalhas tão rapidamente que necessitava de poucas armas. Em 1806, a grande máquina do exército prussiano ruiu perante um exército em que uma unidade militar inteira disparou somente 1.400 tiros de canhão. Era muito pouco para os padrões da época, muito pouco. E o exército prussiano era muito sinistro. E, cara, não tancou o exército francês. Não tancou. Os caras eram ultra absurdos quando se tratava de guerra. Eles chegavam, eles invadiam, tinha a política lá da guerra total. Chegavam tocando puteiro mesmo. E dava muito certo na época, dava muito certo. Porque eles visavam acabar com os confrontos o mais rápido possível para gastar a menor quantidade de recursos possíveis. Os generais podiam confiar em uma coragem ofensiva ilimitada e uma quantidade razoável de iniciativa local. Mano, o que foi que eu falei? Os caras eles eram muito de disposição. Só tava ali quem queria de verdade. Então, os caras iam por tudo ou nada mesmo. E tava dando certo. Eles chegavam com força total, acabavam com o confronto rápido, gastava pouco recurso, pilhava os recursos que sobravam do exército inimigo e ficava por isso, cara. E deu certo. Reconhecidamente, ele também tinha a fraqueza de suas origens. Com a exceção de Napoleão, pouquíssimos outros, seu generalato e Estado-Maior eram pobres, pois o general revolucionário, o marechal napoleônico, era bem provavelmente um duro primeiro-sargento ou uma espécie de oficial de companhia promovido antes por bravura e liderança do que por inteligência. Cara, vamos lá, quando a gente falou da formação do exército francês, massa revolucionária, né? Massa, povo, terceiro estado, terceira classe, 95% da população. Vamos ir buscando lá atrás e associando uma coisa com outra. Pô, os caras, a maioria, era uma cambada de duro. Eu falo no populacho, né? Eram pessoas que não vinham de famílias, de berços de ouro, né? Não vinham de família nobre, não vinham de família rica. Então a instrução não era das grandes, não era das maiores, né? Os caras eles eram condecorados, está aqui, muito mais por bravura e liderança em guerra do que por inteligência. Então, cara, o cara do exército francês, o cara era o Napoleão. Né? Não tinha ninguém que se comparava a ele, não tinha ninguém que podia substituir ele. Ele era a mente pensante por trás do bagulho. Ele realmente era o cara daquele exército. A ausência total de serviços sanitários multiplicava as baixas. Entre 1800 e 1815, Napoleão perdeu 40% das suas forças. Isso é coisa pra caraca, cara. É quase a metade. É quase a metade em 15 anos. Né? E a grande causa está aqui, a ausência total de serviço sanitário. Né? Era muito escassa a situação. Embora cerca de 1/3 pela deserção, né? 1/3 desses 40% era a galera que não queria, saíram fora.
mas entre 90% e 98% dessas perdas dos outros 3/3 que ficaram eram homens que morreram não no campo de combate, olha só, mas sim devido a ferimentos, doenças, exaustão e frio. Em resumo, o exército conquistou toda a Europa em curtas e vigorosas rajadas, não apenas porque podia fazê-lo, mas porque tinha que fazê-lo. Cara, vamos lá. Os caras eram preparados para guerra total, para o pau cantar mesmo. E as condições de tratamento, por assim dizer, eram muito primárias, cara. Era tudo muito rústico. Então era muita doença, alteração de condição climática braba, forte, ferimento que não era tratado. Os caras, eles basicamente, cara, pô, dessa galera toda aqui que o Napoleão perdeu, 40%, pouquíssimos foram que morreram em campo de batalha. Né? De tipo, pô, tomar prejuízo pro outro exército, tomar um tiro e morrer. Não, cara, os caras morreram por consequência. Frio, fome, ferimento que gangrenou e o cara morreu. A rapaziada que não queria mais, que olhou e falou, pô, mano, isso aqui não é pra mim não, vou voltar lá pra minha família. Foi mais por conta disso do que por situação de confronto mesmo. Por outro lado, o exército era uma carreira como qualquer outra das muitas, abertas ao talento pela revolução burguesa. E os que nele obtiveram sucesso tinham um interesse investido na estabilidade interna como qualquer outro burguês. Mano, exército é exército, né? Então, pô, desde o nobre, pô, os nobres eles eram cavaleiros, eram instruídos em combate, tem as condecorações, tem o seu prestígio, né? Só que agora, nesse caso, é uma carreira. E uma carreira que, de certa forma, cara, dava uma estabilidade interna. Tá aqui, a estabilidade interna como qualquer outro burguês. Né? O exército francês, na época da Revolução Francesa, né? Até do pós-revolução, das incursões napoleônicas, passou a ser uma carreira. Né? E era tão benéfico quanto você ser um comerciante burguês. Foi isto que fez do exército, a despeito do seu jacobinismo embutido, a galera rústica braba, um pilar do governo pós-termidoriano. E de seu líder Bonaparte, uma pessoa adequada para concluir a revolução burguesa e começar um regime burguês. Cara, exército que eu falei, né? O exército dos caras era composto por homens rústico brabo, como dizem aqui no Rio, né? Só casca grossa, só brabo, só bárbaro. Mentira, bárbaro não, tá? Foi no sentido figurado. Né? E diz aqui, né? Esse lance da carreira, da valorização ao militarismo, né? Fez do exército, né, ao despeito do seu jacobinismo embutido, jacobinismo, galera radical, rústico brabo. Um pilar do governo pós-termidoriano, né? Pós o ano 2, né? Pós o Robespierre, e o líder Bonaparte, né? Uma pessoa adequada para concluir a Revolução Burguesa. Né, para concluir aquela revolução, para dar aquela estabilidade política e econômica que a França estava precisando e começar um regime burguês. O que eu falei nos vídeos lá atrás, o rei caiu. Uma hora ou outra, uma classe ia dominar. Quem foi essa classe? Regime burguês. E com sua chegada, como que por milagre, os insolúveis problemas do diretório se tornaram solúveis. Em poucos anos a França tinha um código civil, uma concordata com a igreja e até mesmo o mais significativo símbolo da estabilidade burguesa, um banco nacional. E o mundo tinha o seu primeiro mito secular. Né? Cara, Napoleão deu muito certo para a França, né? nessa primeira instância. Os problemas que a galera tinha, né? Que o diretório dizia que eram insolucionáveis, começaram a ter solução. Em poucos anos, Código Civil, concordata com a igreja. Então, ou seja, pô, o Robespierre, que era boladão com a igreja, se colocava acima da igreja, né? Pô, Napoleão, né? Napoleão não, desculpa. Com a expansão dos exércitos,
do exército francês e de Napoleão, a França conseguiu, pô, uma concordata com a igreja, mano, conseguiram entrar num acordo ali para tudo ficar de boa, né? E, pô, eles tiveram o símbolo da estabilidade burguesa, cara, um banco nacional, né? De país quebradão, eles passaram até ter um banco, mano. Código Civil, entrar em acordo com a igreja, a parada foi só melhorando. E o mundo tinha seu primeiro mito secular, que era o mito Napô. O mito napoleônico baseia-se menos nos méritos de Napoleão do que nos fatos. Então, sem paralelo de sua carreira, a carreira do Napoleão foi só ganho em cima de ganho, só sucesso, em primeira instância. Os homens que se tornaram conhecidos por terem abalado o mundo de forma decisiva no passado tinham começado como reis, como Alexandre, ou patrícios como Júlio César, mas Napoleão foi o pequeno cabo que galgou o comando de um continente pelo seu puro talento pessoal. Cara, lendo isso aí, mostra quão sucesso e o quão importante representou a figura de Napoleão na Revolução Francesa. O cara realmente era um mito secular. O demais grandes representantes, olha aqui, o Alexandre, né, Alexandre o Grande, né, Júlio César, pô, todo mundo nasceu de berço de ouro, cara. Napoleão era um cabinho, um cabo, meu irmão, cabo, padrão, que o cara, por competência, foi galgando e conquistou basicamente o continente inteiro, né, história de ficção, de filme, e tá aí, cara, o cara fez isso uma realidade. Por isso que ele se tornou o primeiro mito secular. Isto não foi estritamente verdadeiro. Vamos com calma. Mas sua ascensão foi suficientemente meteórica e alta para tornar razoável a descrição. Lembra da história do filme? Pois é, filme. Brincadeira, né? Foi uma maneira bem romântica de descrever o sucesso de Napoleão. Foi mais ou menos por aí. Napoleão deu à ambição um nome pessoal no momento em que a dupla revolução tinha aberto um mundo aos homens de vontade. E ele foi mais ainda. Foi um homem civilizado do século XVIII, racionalista, curioso, iluminado, mas também discípulo de Rousseau, o suficiente para ser ainda o homem romântico do século XIX. Hobsbawm rasga muita seda para o Napoleão. Foi o homem da revolução e o homem que trouxe estabilidade. Em síntese, foi a figura com que todo homem que partisse de laços com a tradição podia se identificar em seus sonhos. Caraca, mano! Nossa, ele rasgou muita seda pro Napoleão aqui. De verdade mesmo. Esse trecho é pura rasgação de seda pro Napoleão. Há pouco mistério quanto à persistência do bonapartismo como uma ideologia de franceses apolíticos, especialmente dos camponeses mais ricos, depois da queda do ditador. Foi necessário um segundo Napoleão Menor entre 1851 e 1870 para dissipá-la. Galera, depois da queda de Napoleão, né, essa persistência dos ideais do bonapartismo, né, da ideologia bonapartista, começou a enfraquecer. Né, como uma ideologia de franceses apolíticos, né, e dos camponeses mais ricos, né. Foi necessário, tudo bem, um segundo Napoleão, um cara que representasse a liderança, mas com o pé no freio, né? Um Napoleão menor. Ele destruía apenas uma coisa: a Revolução Jacobina, o sonho de igualdade, liberdade e fraternidade do povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após a sua queda, foi isto, e não a sua memória, que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive em seu próprio país. Cara, a galera depositou muito no Napoleão, né? Por quê? Porque ele promoveu realmente a França a um patamar
grande, né? Ele recolocou a França no patamar que eles tinham antigamente, de nação muito poderosa. Napoleão praticamente conquistou a Europa. Então, ele tirou a França de um país quebrado, de uma pós-revolução radical pra cacete, a um país estável, política e economicamente, né? A um país dominante. Só que, cara, a rapaziada depositava muito, associava muito ele aos ideais da Revolução Francesa. E a parada não era bem assim, acabou não se tornando bem assim. Como diz aqui, cara, ele destruíra uma coisa. Vamos lá, qual foi essa coisa? Revolução Jacobina. Tá, beleza, isso aí a gente pode levar ao pé da letra. O sonho de igualdade, liberdade e fraternidade do povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. Cara, esse era o ideal da Revolução Francesa. Napoleão destruiu isso, Napoleão virou um ditador, cara. Ele virou dominante, ele começou a dominar tudo. Começou a dominar a porra toda. Então, ou seja, cara, basicamente, ele foi depositado uma expectativa ideológica em cima dele que não rolou, no fim das contas. Não foi isso, né? E tá aqui, cara. Este foi um mito mais poderoso do que o dele. Os ideais da Revolução Francesa foram um mito mais poderoso do que o do próprio Napoleão. Pois, após a sua queda, foi isto, e não a sua memória, não a memória napoleônica, que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive dentro da própria França, né? Assim, a gente termina o capítulo 3, dando iniciozinho, né, à era napoleônica, falando uns panoramas gerais do final do Termidor e do início da era napoleônica, né? O capítulo 4, eu até abri aqui, cara, o resumo do capítulo 4, vai falar sobre a guerra, né? Sobre as guerras, né? As guerras e algumas de suas consequências, né? As guerras napoleônicas, obviamente, né? O pós-napoleônico, e a gente vai seguir falando do Napo de forma bem básica, né? Porque o grande foco da obra não são as guerras napoleônicas, é a Revolução Francesa e todos os pontos, né, que acabaram sendo influentes para a dupla revolução. Falei foco da obra Revolução Francesa, não. O foco do capítulo 3, a Revolução Francesa, assim como do capítulo 2 foi a Revolução Industrial, do capítulo 4 serão as guerras durante o período da dupla revolução. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo para a gente iniciar o capítulo 4. Ritual do final de vídeo. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as futuras notificações. Mano, deixa o joinha aí, é só um botãozinho que tu aperta que dá mó moral aqui pro trabalho. Comenta aí o que você tá achando, se você concorda com meus pontos de vista, se você tem pontos de vista a acrescentar. Pô, cara, se você fez uma interpretação diferente, isso é bom pra cacete. Isso é bom pra cacete, porque os estudantes, eles precisam, eu falo isso todo vídeo, cara, e eu vou falar até o fim, precisam de pontos de vista diferentes para poder fazer um comparativo, fazer uma análise, e assim gera um bate-papo responsaço que todo mundo está ganhando, beleza? Tô partindo, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!